que você está acostumado, mas o e-mail da UFABC, você entra automaticamente na aula sem precisar pedir permissão. Tá? Isso tem um aspecto prático aí, que é ruim eu ficar toda hora parando para permitir que alguém entre na aula, mas tem um aspecto mais complicado, que a gente teve alguns casos na UFABC, não na física, né, foi o pessoal de ciências humanas, que tiveram aulas invadidas, né, então, por pessoas até de fora da universidade. Então, virou uma bagunça, né? Então, desde então, a gente resolveu adotar o procedimento de não permitir quem não está com o e-mail da UFABC, quem não é aluno da UFABC, entrar nesses links do Google Meet. Tá? Hoje é um dia diferente, então eu estou permitindo todo mundo entrar, mas a partir da semana que vem, espero que todo mundo entre com o login da UFABC. Tá? Normalmente, quando você entra no Google Meet, fala que conta está logada. É só você clicar na conta e mudar para a sua conta da UFABC e você entra com o e-mail da UFABC e com a senha da UFABC. Assim, você não precisa ficar pedindo permissão para entrar. Tudo bem, gente? Bom, esse é o detalhe técnico aí que eu tinha para falar para vocês. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a disciplina. Como é que vai ser essa disciplina? Né? Ela vai ser no... Vocês estão vendo aqui minha apresentação do PowerPoint ou não? Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Sim. Perfeito. Né? Bom, então aí eu coloquei o meu e-mail, né? Toda a comunicação eu prefiro que faça através desse e-mail aqui, porque volta e meia dá problema essa comunicação via Moodle, pelo menos para mim. Né? Chega a mensagem no meu e-mail do Moodle, aí eu não consigo responder, aí eu tenho que entrar no Moodle, fica uma bagunça. Então, quem for mandar e-mail para mim, eu prefiro que, ao invés de usar a mensagem no Moodle, use esse meu e-mail institucional. Tá? Obviamente, eu também odeio o servidor de e-mail da UFABC, mas eu uso o meu Gmail para gerenciar, certo? Bem, como eu comentei com vocês, eu sou professor aqui da UFABC desde 2008 e eu trabalho na área de lasers, física atômica e molecular. E ultimamente eu tenho trabalhado muito em ensino de física. Né? O governo andou cortando as verbas para a gente fazer experimentos sofisticados, então a gente está fazendo uma brincadeira aí com... alguns anos aí eu estou orientando alguns alunos de mestrado para desenvolver experimentos de baixo custo, né? Principalmente para o ensino médio e também para a universidade. Tá? Bem, vamos lá. Falando do curso, qual livro a gente vai adotar? Todo curso segue um livro. Né? Esse não é o livro que eu mais gosto, né? Mas alguns anos atrás foi decidido a bibliografia de fenômenos eletromagnéticos e eu fui voto vencido. A bibliografia que eu gosto mais é esse cara aqui, é o livro do Halliday e Resnick. Tá? Mas a gente começou a utilizar há alguns anos atrás, já acredito que uns 8 anos atrás, a gente está usando, seguindo, né, o Survey, né, e ele tem esse jeitão aqui, a nova edição, e você pode acessar ele através da biblioteca virtual da UFABC. Tem um link no Moodle lá para vocês entrarem. Tá? Bom, mas não é obrigatório você seguir o Survey. Né? Quem gosta do Halliday, como eu, pode estudar pelo Halliday. Né? E a gente colocou aqui algumas outras opções, que é o Sears, esse aqui do Shabai, né? E o Tipler. Um livro que não está aqui, que eu gosto muito, é do Moisés Nussenswein. Né? Mas para algumas pessoas ele é um pouco complicado. Né? Mas o nível do curso é o nível do Halliday e o nível do Survey. Né? Quem for lá para o Halliday vai ver que existe uma pequena diferença entre notação. Né?
em vez de, por exemplo, algumas notações de vetoriais, de integrais, são um pouquinho diferentes no Hartley, que são o Survey. Mas a diferença, sim, é mínima. Tá? Eu gosto um pouco mais do Hartley, porque o Hartley vai direto ao ponto. Tá? O Survey, ele dá uma... eu não vou dizer enrolada, mas ele gosta de adoçar a pílula de um jeito um pouco que eu acho um pouco estranho. Eu gosto mais do Hartley. Né? Tanto que as primeiras aulas que eu dei de fenômenos eletromagnéticos na UFABC foram baseadas no Hartley. Né? Bom, mas essa é a bibliografia, vocês têm acesso a essa e a outras online através da biblioteca da UFABC. Né? Como vai ser aqui esse curso? A gente separou o curso por semanas, certo? Nessa primeira semana é apenas uma introdução, tá? Opa, mais gente querendo participar. Daí vocês ouvem esses pirim. Vamos lá. Ok. Boa noite, Henrique. Bom, você entrou, só um aviso aqui, você entrou com um login que não é da UFABC, certo? Por questões de segurança, a partir da próxima aula, a gente só vai estar permitindo entrar quem tiver com o login da UFABC, beleza? Bom, isso não fui eu que defini, foi a coordenação do curso, tá? E tiveram uns problemas de segurança. Tá? Então, a gente tem o curso aqui dividido em 10 semanas, tá? E o TPI, né, teoria, prática e estudo individual dessa disciplina, originalmente era 4-1-6, né? Significa que você teria 4 horas de teoria, uma aula de prática, ou seja, laboratório, e 6 horas de estudo individual. Não despreze essas 6 horas, você precisa delas. Tá? Boa parte das pessoas vão precisar delas mesmo. Tá? Que esse curso aqui costuma-se dizer que ele é uma espécie de divisor de águas. Tá? Aqui cai a ficha que tem que estudar mesmo, e tem que estudar toda semana. Tá? Mas basicamente a gente dividiu o curso em 10 semanas, a gente fez uma divisão um pouco diferente do presencial. Né? A gente colocou na primeira semana carga elétrica, lei de Coulomb e campo elétrico, né? Depois leis de Gauss, potencial elétrico, capacitância, ou seja, o que é um capacitor, né? Potencial elétrico, a gente faz uma comparação de potencial elétrico com energia potencial gravitacional. Você tem energia potencial gravitacional e você tem energia potencial elétrica. O conceito é muito semelhante. Né? Depois, capacitância, corrente elétrica, resistência e circuitos elétricos. Esse é um tema relativamente longo, mas que a gente resolveu condensar numa semana apenas, porque normalmente circuitos elétricos vocês veem bastante depois desse curso. Né? Quem for para a área de engenharias vai ter cursos, tem uma disciplina denominada circuitos elétricos e fotônica, entre outras disciplinas. Tá? Depois, em campo magnético, a gente vai entender como o campo magnético altera o movimento de uma carga elétrica, né? E também como altera o comportamento de uma carga elétrica dentro de um condutor, ou seja, qual é a força e o torque que o campo magnético causa numa espira de corrente, por exemplo. Né? Depois, a gente vai analisar qual a origem desse campo magnético. De fato, todo o campo magnético é devido ao movimento de carga elétrica. Né? Não existe monopolo elétrico, mas não existe monopolo magnético. Todo o campo magnético é derivado de movimento de carga. Né? Depois a gente vai ver uma coisa muito bacana, que é o seguinte. O que acontece? O campo magnético ele é produzido, de fato, pelo movimento de carga. O que a carga faz quando se move? Ela gera uma variação de campo elétrico. Então, o que está ocorrendo na realidade? A variação de campo elétrico, de fluxo de campo elétrico, é que está causando o campo magnético. Mas o contrário também é verdade, que isso é dado pela lei de Faraday. Se você tiver um campo magnético no espaço e o fluxo desse campo magnético, ou seja, o campo magnético multiplicado pela área, variar com o tempo, essa variação temporal do fluxo do campo magnético gera um campo elétrico induzido. Né? E é por isso que vocês estão me vendo aqui, está todo mundo me assistindo. Antes de ser inventada a internet, ser inventada o computador, foi
gerado energia elétrica. E a forma de geração de energia elétrica, seja em usina, como a gente tem aqui, usina hidrelétrica, seja usina eólica, seja usina termonuclear, pasmem, numa usina termonuclear, a reação nuclear só serve para esquentar água. Mas tudo passa pela lei de Faraday, tudo passa por indução eletromagnética. Tá? E na parte final do curso, na última semana, a gente vai unir a coisa toda. A grande contribuição de Maxwell foi unir a coisa toda e perceber que tinha um problema na lei de Ampère. Né? A lei de Ampère não escrevia tudo. Então, existe a correção de Maxwell para a lei de Ampère, né? Que é uma coisa que ele chamou de corrente de deslocamento, que não é uma corrente real, mas é a variação temporal do campo elétrico, e isso gera campo magnético. Né? E a parte final do curso são as equações de Maxwell na forma integral e introdução às ondas eletromagnéticas. Né? Normalmente, esse último tópico aqui de equações de Maxwell, a gente não costuma cobrar, né? Porque é um tópico relativamente complexo, né? Para se entender, então a gente só dá os fundamentos deles. Né? A gente pega todas as equações do eletromagnetismo, são só 4. Essa é a disciplina mais simples da UFABC. Você pode resumir ela em 5 equações. Né? Que uma é a lei de força, como uma carga elétrica reage a campo elétrico e campo magnético, e as 4 equações de Maxwell, que descrevem o campo elétrico e o campo magnético. Com essas 5 equações, você descreve todo o eletromagnetismo. Né? Então, essa é a disciplina mais fácil da UFABC. Né? Quem fala o contrário está mentindo, não entendeu direito o espírito da coisa. Tá? Por isso que eu gosto da ela desde 2008, que é a disciplina mais fácil da UFABC. Né? Tem gente que diz que é a mais complicada, mas é porque não entendeu ainda que a coisa pode ser muito simplificada. Tá? Bem, essa última parte a gente não costuma cobrar. Né? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo? Tudo certo, perfeito. Não, normalmente... Tudo certo, professor. Perfeito. Normalmente, quando eu faço uma pergunta, é porque eu quero tomar água e vocês demoram um pouco para responder, então é tempo para tomar água. Mas beleza, então. Vamos para frente, então. Bom. Beleza. Bom, o que vocês estão mais interessados em saber é isso aqui. Como é que vão funcionar as avaliações? Tá dando para enxergar bem, gente, esse slide? Então tá bom. Quem tá Sim, vendo, professor. se alguém está vendo pelo celular, eu acho que é um pouquinho complicado, mas eu estou gravando, depois fica no YouTube. Tá? E esse material aqui é idêntico ao disponibilizado pelo Breno. Tá? Com a diferença que num dos slides, o Breno, que é o coordenador do curso, coloca a foto dele, diz com o que ele faz, tal, enfim. Mas o Breno é mais bonito que eu, então eu resolvi não colocar minha foto no slide. Tá? Então vamos lá. Eu sou mais feio. Tá? Vamos lá. Avaliações são... A gente vai ter, olha só que legal, a gente vai ter 3... Isso é legal para vocês, mas é legal para a gente também. A gente vai ter menos prova para corrigir. Né? A gente vai ter só 3 provas. Né? Como é que foi no quadrimestre passado? No quadrimestre passado a gente teve 5. Cada 2 semanas a gente fazia uma prova. Né? Mas a gente percebeu que isso começou a... A gente fazia provas mais simples. Né? Então, a cada 2 semanas a gente fazia uma prova. O curso é dividido em 12 semanas, na prática 10. Né? Mas a gente percebeu que isso começou a cansar demais vocês e a gente também. Né? Quem fez fenômenos eletromagnéticos o quadrimestre passado percebeu que a coisa estava muito puxada, estava muito corrida. Né? Então a gente resolveu reduzir o número de provas. Obviamente, cada prova, ao invés de 2 questões, vão ter 3 questões, e cada questões vão ter vários itens. Tá? Então, explorando os fenômenos que vocês viram nas semanas anteriores. Bom, essas provas vão ter o mesmo peso na nota final, ou seja, não vai ter uma prova que vai valer mais do que a outra. Né? A gente fez isso de uma prova valer mais que a outra no quadrimestre passado e teve algumas reclamações, né? Então a gente resolveu colocar todas as provas com o mesmo peso. Né? Bom, uma coisa legal aqui, né, é a prova substitutiva, né? A prova substitutiva ela vai substituir a menor nota das provas anteriores, que seja menor que 5, somente se for para aumentá-la. Né? Ou seja, é o que vocês costumam chamar de sub do bem. Né? Bom, como é que vão ser essas 3 provas? Né? Ela vai ficar aberta por 72 horas
a partir de quinta-feira, de quinta para sexta, até a madrugada de domingo para segunda. Né? Madrugada de quinta para sexta, o Roosevelt costuma abrir a prova às 4 da manhã. Eu não entendi por que ele invocou esse negócio de 4 da manhã, mas eu resolvi não discutir sobre isso. Né? Bem, mas são 72 horas para você fazer a prova e... só que depois que você começa a fazer, eu acredito que você tenha 2 horas e meia para fazer a prova. Isso aqui não está escrito aqui, não. Bom, uma coisa legal dessa prova, o que é? Né? É uma prova que basicamente numérica, as questões numéricas ou múltipla escolha. Né? Mas normalmente numérica. Né? Vai ter um problema, vai falar assim, olha, se eu aproximo um ímã que te dá um campo de, um exemplo, um campo de tantos Gauss, e eu tenho um elétron caminhando a uma determinada velocidade, qual a força que age sobre essa partícula? Daí você descreve lá com 3 algarismos significativos, 3 ou 4, dependendo da questão, a sua resposta. Né? O que é interessante disso aí? A gente não vai estar com você fazendo a prova, mas a gente orienta a você fazer a prova no papel, né? E depois você tirar foto da prova. A gente vai dar a opção de você tirar foto da prova e encaminhar para a gente. Tá? A gente programou o Moodle para corrigir automaticamente essas provas. Mas o que acontece? O Moodle não é perfeito. Né? Vez ou outra, a resposta era, por exemplo, 4,52. Você escreveu 4,53, o Moodle considerou errado. Obviamente você fez um erro de aproximação. Aí o que você faz? Você pede um pedido de revisão, mas vai ter direito a pedido de revisão quem anexou um arquivo com a resolução da prova. Eu acho que vai poder ser JPG, foto da prova, ou PDF. Tá? Existe um programinha bem simples para um aplicativo, aliás, hoje em dia se fala aplicativo. Existe um aplicativo para celular que transforma fotos em PDF. E aí você pode anexar esse PDF na resolução da sua prova. Né? E muitos pedidos de revisão são acatados assim. Tá? Bom, a gente vai ter 4 experimentos, práticas, digamos assim. Tá? Eles vão valer 20% da nota final. Tá? Eu vou querer que vocês se unam em grupos de 4. O que significa grupo de 4? Professor, pode 3? Pode. Professor, pode 5? Pode. Não pode 2 nem 6. Certo? Basicamente, a gente colocou 4 pessoas para vocês se unirem entre grupos de 3 e 5 pessoas. Tá? Eu queria que vocês que já estão na aula já conversassem entre si. Eu percebi aqui, antes de começar a aula, que estava já uma conversa. Tal. Então, foi legal até que vocês já começaram a se conhecer, então isso é bacana. Né? E muita gente provavelmente já se conhece de quadrimestres anteriores, né? Que esse é um quadrimestre de reoferecimento. Imagino que não tenha ninguém aqui fazendo essa disciplina pela primeira vez. Ou tem? Tem alguém aqui que está fazendo pela primeira vez? Opa! Legal, legal. Caramba! Caramba, tá quase todo mundo pela primeira vez. Então tá jóia. Nossa, caramba. Quem me dera. Essa é boa, beleza. Eu vi que tem bastante gente aí que está fazendo essa disciplina pela primeira vez. Eu imaginei que todos já tinham feito e não tinham passado na disciplina, mas aos que estão nessa disciplina pela primeira vez, sejam bem-vindos à disciplina de fenômenos eletromagnéticos. Eu espero que, para a maior parte de vocês, seja a primeira vez e única que cursem essa disciplina. Eu espero. Tá? Espero que todos... Amém. É isso aí, Giovanni. Como tem muita gente que não se conhece, amanhã eu vou mandar um e-mail para todos vocês, né? Opa, mais gente querendo entrar. Kyoko. Boa noite, Kyoko. A gente já tá aqui na 20% da aula, mas só dar um aviso para você que entrou agora. A partir das próximas aulas tem que entrar com o login da UFABC, tá? A gente foi orientado, né, pela... Opa, Gustavo também. Bom, gente, quem entrou agora, a partir da próxima
a partir da próxima aula, bom, primeiro, boa noite. A partir da próxima aula, eu só vou poder permitir entrar com o login da UFABC. A gente teve uns problemas de segurança no quadrimestre passado, né, com disciplinas de humanidades e tal. Então, a gente quer evitar esses problemas. A gente foi aconselhado pelas instâncias superiores a fazer aula apenas, permitir a entrada apenas com o login do UFABC. Mas hoje é um dia diferente e não tem problema. Bom, voltando aqui. A gente vai ter 4 práticas. Como vão ser essas práticas, né? Elas vão variar entre análise de vídeo demonstrativo, né? Montagem de experimento simples em casa e simulação, certo? O primeiro experimento, de fato, a gente vai dizer para vocês como é que foi feito o experimento e dá para vocês os dados experimentais, certo? Para vocês analisarem, né? O segundo experimento é mais divertido. O segundo experimento, vocês vão ver um vídeo do experimento realizado pelo professor Breno. De fato, a concepção do experimento foi minha, mas eu estava muito cheio de coisa para fazer naquela hora, e daí quem gravou o experimento foi o professor Breno, né? Então, vocês vão olhar o vídeo do professor Breno, que é a descarga de um capacitor, através de um resistor. De fato, é através do multímetro dele. E, quando esse capacitor vai descarregando, né, você vai medindo o potencial dele ao medida do tempo, e aí você vai fazer uma análise da diferença de potencial entre os terminais do capacitor e em função do tempo. E a partir disso você determina a capacitância do seu capacitor. O terceiro experimento é mais divertido ainda, né? O terceiro experimento, o que você vai fazer? Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. O terceiro experimento, não, nem eu estou conseguindo me ver. Tá me filmando esse negócio? Estamos vendo sim, professor. Beleza, aqui eu não estou me vendo. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar o celular de vocês e usar o magnetômetro do celular, né? E aí vocês vão analisar o campo magnético de um ímã, né? Pode ser um ímã de geladeira, um ímã que vocês tiverem em casa, em função da distância. E vocês vão perceber que o comportamento do campo magnético com a distância do ímã, ele é muito semelhante ao campo magnético de uma única espira, né? Isso mostra que o seu ímã é composto por nanoespiras, que é o quê? Que são os elétrons se movendo em torno das moléculas que compõem o seu ímã. Então, isso é uma coisa muito legal, né? E o quarto experimento é surpresa, né? Quem já fez essa disciplina quadrimestre passado, o quarto experimento gerou muitas dúvidas, né? E a gente vai remodelar o quarto experimento. Provavelmente o quarto experimento seja completamente remodelado nesse quadrimestre, tá? A gente está mudando as coisas para tentar melhorar tudo, tá? Então, como eu falei para vocês, amanhã eu vou mandar um e-mail para todos vocês, aí vocês vão ver os e-mails dos seus colegas, quem você conhece, quem você não conhece, e quem não formar grupo, né? Eu vou escrever isso no e-mail, quem não escolhe acaba sendo escolhido, né? Então eu vou tentar unir as pessoas que não escolheram seus grupos, né? Bem, isso aqui que está escrito semanas intercaladas com as provas é o seguinte: semana que tiver prova, você não vai ter experimento para entregar, né? E vice-versa, né? Bom, as 3 provas e essas 4 práticas, elas te dão 90% da nota. 10% da nota, não despreze 10%, né? 10% da nota são listas de exercício, né? Você vai ter uma lista por semana, né, para fazer, para manter você ligado na disciplina, né? Senão você acaba esquecendo. O negócio é tão fácil que você acaba esquecendo que fenômenos eletromagnéticos existe, né? Mas você vai ter uma lista de exercício por semana para fazer, tá? Uma comparação aqui com o presencial é o seguinte: como é que era no presencial? Como é que a gente fazia? A gente tinha 4 provinhas e 2 provas, né? 10 listas de exercício, muito semelhantes com essas daqui. E a gente tinha 4 práticas experimentais. Infelizmente, por causa do coronavírus, a gente não consegue ir para o laboratório. Então, a gente resolveu de outra forma, né? A gente resolveu de outra forma, e essa forma são essas práticas que envolvem simulação, experimento simples que você faz e análise de experimento que você assiste em vídeo, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal?
Tranquilo? Por enquanto não, então tá bom. Eu só perguntei se tinha dúvida para tomar água, então tá bom. Vamos lá. Mas se quiserem me interromper, me interrompam a qualquer momento. Tá? Aproveitando que tem muita gente nova nessa disciplina, tá? Bom, para não parecer que está falando com o aparelho, eu agradeço quem puder ligar o vídeo. Eu agradeço o Pedro aí, né? Quem quiser ligar o vídeo. Qual a nota mínima para D? Bom, Sandra, você tem que pensar qual é a nota mínima para A, não a nota mínima para D, certo? Pensa qual é a nota mínima para A. Mas respondendo você, normalmente, tocou no ponto certo. Normalmente, a nota mínima para A é 8,5. A nota mínima para D, normalmente, é 4. Por que eu falo normalmente? Essa disciplina de fenômenos mais dinâmica que tem. De fato, a gente começou a unificação disciplina na universidade com fenômenos. E a gente começou a unificação de fenômenos com fenômenos eletromagnéticos. Né? Então, nós somos a disciplina que tem maior experiência em unificação na universidade. Bom, eu sou um dos dinossauros que participou disso. Como é que a gente faz, Sandra? Normalmente é 4, mas o que acontece? Toda vez que a gente finaliza um quadrimestre, a gente faz um histograma de notas, certo? O que é um histograma? É boa. Essa é boa. É o seguinte, meu filho pequeno adora, vou falar que esse é meu novo apelido, meu filho de 4 anos adora dinossauro. Ele parece aquele baby da família dinossauro. Não, baby não, como é que é? Lá da Peppa, tem o George que fala dinossauro, né? Enfim. O que eu ia falar para vocês? Putz, agora até me perdi. Eu estava falando do quê, gente? Sim, da unificação. Respondendo a pergunta da Sandra. Né? Então, Sandra, normalmente é 4. Mas o que acontece? A gente ajusta a régua de quadrimestre para quadrimestre. Obviamente tem quadrimestre que é um pouco mais fácil, tem quadrimestre que é um pouco mais difícil. A gente achou que o quadrimestre passado ia ser mais fácil. Só que não, a gente bolou a estrutura de provas de tal jeito que a distribuição de notas ficou muito parecida com o quadrimestre presencial. Né? Obviamente, os problemas de prova acabam sendo um pouquinho mais, que a gente bolou, acaba sendo um pouquinho mais complicado que os da prova presencial, porque na prova presencial, vou bolar uma questão da prova presencial. Deixa eu pegar um exercício que eu gostei do livro. Deixa eu ver uma prova antiga que eu apliquei. Né? Acontece que coisas que eu pesquiso na internet, vocês podem pesquisar também. Então, como é que a gente fez com o quadrimestre passado? Todos os professores bolaram, né, um banco de questões da própria cabeça. A gente não podia tirar de lugar nenhum. Tá? Porque uma fácil busca pela internet você encontra a resposta. Né? Não é que os problemas são absurdos, mas são problemas que você tem que aplicar, entender o conceito e saber aplicar o conceito. Tá? Bom, e respondendo sua pergunta, a gente ajusta, né, esses níveis aí. O A é 8,5, o D é 4. Né? Existe uma variação aí. Né? O D pode ser 3,8 se for um quadrimestre difícil. Se for um quadrimestre muito fácil, ou seja, todo mundo teve uma nota muito elevada, a gente pensa, aconteceu alguma coisa aí. Daí o D vira 4,2. Mas oscila aí em torno de 4. Tá? Mas a gente só toma a decisão final no final do quadrimestre. Esse é o padrão, né, de fenômenos eletromagnéticos. Isso que a gente costuma fazer. Tá? A gente não faz a coisa de uma forma aleatória. Tá? Beleza, Sandra. Mas onde é que eu estava mesmo? Vamos voltar aqui. Tinha a pergunta da nota. Né? Bom, voltando aqui à minha apresentação, esse aqui é um experimento feito em casa. Né? O experimento 3 é feito em casa, em onde vocês analisam o campo de um ímã de geladeira. Pode ser um ímã de outra coisa também. Você pode pegar, sei lá, um microfone velho, quebrar o microfone, tirar o ímã lá de dentro, né? Você usa um celular que tem a magnetômetro. Normalmente, hoje em dia, quase todos os celulares têm. Até os mais simples têm magnetômetro. Né? Não precisa ser um iPhone, né? Pode ser um... Cadê meu? Ih, eu perdi. Pode ser um LG K11 com a tela quebrada igual ao meu que funciona. Né? Você vai usar uma régua e um ímã de geladeira. Né?
como está escrito aqui, o experimento 4 está no mapa de atividades, não está fechado ainda. A gente vai mudar ele. Tá? E coisa importante aqui para quem já fez essa disciplina. Acho que alguns de vocês já fizeram essa disciplina. Né? Isso foi uma coisa que eu introduzi em acho que eu introduzi isso aí em 2016. Em fenômenos eletromagnéticos, todo mundo gostou. O que aconteceu? Em 2016 teve um boom de alunos na UFABC e a gente não tinha kit didático para todo mundo. Né? E tinha muita gente fazendo a disciplina novamente. Pessoas que já tinham feito laboratório iam fazer novamente e a gente tinha espaço físico, mas não tinha kit didático para todo mundo. Né? E não tinha dinheiro para comprar também. Né? Então, o que a gente estabeleceu? Olha, se você já fez a disciplina, já fez a parte do laboratório, né? Vamos reaproveitar a sua nota de laboratório. Né? Isso foi uma ideia que todo mundo gostou. Né? Teve um pessoal teve um BO aí com os professores aí da engenharia, que levaram o problema para o CONCEP, por que a gente estava fazendo isso, porque não sei o que. Falei assim, tá bom, não faça isso, me dê dinheiro para construir mais laboratórios e para construir mais kits didáticos. Então, daí todo mundo gostou da ideia. Né? E desde, acho que, se eu não me engano, 2016, a gente costuma reaproveitar as notas de laboratório se você já fez a disciplina. Né? Que normalmente, né, o que pega para passar a disciplina são as provas. Não são o laboratório. Porque o laboratório você faz em grupo. Né? Laboratório se faz em grupo. E, pelo que eu vi, estou com outro professor de lab. Para quem eu mando? Essa é uma pergunta interessante. Quem que fez? Deixa eu ver aqui. O chat aparece e some da minha tela. É um negócio horrível. Né? Vamos lá. O Guilherme. Então, Guilherme, o que vai acontecer? Isso aí foi uma coisa que vocês não lembravam. Isso aí foi lambança da Prograde. Né? Isso aí foi lambança da Prograde. De fato, eu e o Fábio, eles misturaram as minhas turmas com as turmas do professor Fábio Furlan, né? E fizeram uma lambança. Me colocaram como professor laboratório nas turmas da manhã e o professor Fábio como professor de laboratório à noite. Isso foi uma lambança que a Prograde fez. O coordenador da física mandou a lista de professores para a Prograde e a Prograde misturou. De fato, não. De fato, o professor laboratório sou eu. Tá? Você aparece oficialmente como do Fábio Furlan, mas isso é coisa da Prograde. Não, a Prograde faz tudo direitinho, gente. Ele faz uma ou outra lambança, né? É normal, faz parte. Antigamente, quando eu entrei, em 2009, em 2008 foi engraçado um quadrimestre, né? Em 2008 as coisas estavam se organizando, estavam mais desorganizadas que no momento. Agora está tudo organizadinho. Eu lembro de um quadrimestre em 2008 que eu descobri qual disciplina, uma semana antes de começar um quadrimestre, eu descobri qual disciplina eu ia dar, porque eu recebi um e-mail de um aluno dizendo que eu ia dar aquela disciplina. Os alunos receberam a informação de que disciplina, que professor iam ter antes da gente saber que disciplina a gente ia dar. Hoje em dia está mais organizado. Né? Né? Hoje em dia está bem mais organizado. Né? Mas a gente vai ajeitando as engrenagens. Né? Bom, esse aqui voltando aqui, esse aqui é um exemplo de um experimento, né? Esse aqui é um exemplo de um experimento, e os outros vão ser um pouco diferentes. Né? Agora, uma questão muito importante. Né? Questão muito importante aqui é o seguinte: como a gente montou esse curso no Moodle? Basicamente, o centro do curso são aquilo que a gente chamou de lições de semana. O que é essa lição? Se você não quiser olhar para o Survey, né, se você não gosta do Survey, não precisa pegar o livro. Você vai fazer a lição da semana. O que a gente fez? A gente condensou todo o material em um pequeno texto e pequenos vídeos. Né? Vídeos de, no máximo, aí 5, 6 minutos. Né? Então, esse é um padrão que a gente pegou de cursos online da Universidade de Oxford. Tá? A gente percebeu que é uma coisa que funciona. Eu fiz curso online de Oxford e adorei o formato. Você vê um pequeno texto, você vê um vídeo e você tem o quê? Você tem
a estimativa de tempo que você vai levar para fazer aquilo. Tá? As primeiras 2 semanas, o tempo para você fazer cada lição está em torno de 2 horas. Tá? Mas, a partir da 3ª, 4ª semana, esse tempo é reduzido para 1 hora. Tá? Então, aqui onde você lê 2 horas, de fato você consegue fazer a lição da semana em 1 hora. Tá? A gente condensou tudo em pequenos textos e pequenos vídeos. Eu fui o responsável aí pelos vídeos sobre capacitores e pelos vídeos de corrente elétrica e circuitos. Tá? Então, eu tentei realmente me ater a vídeos de no máximo 6 minutos para explicar os temas, né? E textos curtos. Tá? E também aí você tem questões que você respondendo a questão, você vê e você tem feedback dessa questão. Essa questão não vale nota, mas você fazendo a questão, você consegue perceber se você entendeu ou não. É o suficiente o quê? Não entendi, Vitória. Não é o suficiente, Vitória. Esse aí é para você dar um start. Né? O centro, né? Você pode colocar como centro as lições. Né? Isso é uma opção. Né? Mas depois da lição, o que é interessante você fazer? Lista de estudo. Tá? O que tem a lista de estudo? A lista de estudo são questões bem simples. Né? Questões do tipo assim, eu tenho uma carga positiva, daí venho com outra carga positiva. Elas se afastam, elas se repelem ou elas se atraem. Essas listas de estudo, a maior parte dessas questões são do tipo, né? Você olha para elas assim, não, o cara não está perguntando isso. Né? Aí, você tem as listas de revisão. Né? As listas de revisão, elas valem nota. Né? Cada lista vale 1% da nota. Né? O total das listas é 10%. Aí, nessas listas de revisão, você tem problemas parecidos com prova. Né? E, nessas listas de revisão, né, para cada lista de revisão, a gente cria um fórum de discussão ali junto da lista. Você vai ter um fórum de discussão, junto não, mas na mesma semana do Moodle vai ter um fórum de discussão. Se você tiver problema num exercício ali, você pode tirar dúvida no fórum. Normalmente são monitores que respondem e nós, professores, frequentemente olhamos ali. Às vezes algum monitor responde de um jeito meio estranho e a gente intervém um pouco. Tá? Então, essa lista de revisão é importantíssima. Uma coisa que é opcional aqui são o quê? No quadrimestre passado, a gente teve 2 tipos de aula. A gente teve esse tipo de aula que eu estou dando para vocês, que é expositiva. A gente chama essa aula de regência. Ó, nome bonito. Regência. Eu vou pegar uma batuta e vou ficar regindo. Não é isso. Né? Regência é uma espécie de aula teórica, mas não uma aula teórica comum. É uma aula teórica que o professor já sabe que você fez a lição da semana. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um resumão e tirar dúvidas em conceito. Mas qual foi nossa experiência do quadrimestre passado? Nossa experiência do quadrimestre passado com as aulas de regência foi ótima na primeira e na segunda semana. A partir da 3ª semana, a audiência das aulas de regência, né, começou a decair exponencialmente. Né? Mas mesmo assim nós fizemos... Teve o caso absurdo de um professor que deu aula para apenas um aluno e ele tinha 60 alunos e apareceu apenas um numa aula de regência dele. Né? No meu caso nunca aconteceu isso porque eu sempre conto piadas engraçadas. Né? Ou sei lá, porque eu tenho cara de palhaço, sei lá, o pessoal acha engraçado, sei o que eu falo. Alguma coisa assim. Mas a nossa experiência com as aulas de regência foi que a audiência era muito pequena. O que acontecia comigo frequentemente é que apareciam numa turma de 60, né, que eu tinha ano passado, 80, perdão. Uma turma de 80, numa aula de regência apareciam 10. Numa aula de tutoria, para resolver dúvida, aparecia 30. Né? Ou seja, mas apareciam 10 alunos na aula de regência e eu jogava aquela aula no YouTube. Dia seguinte, apareciam 50 visualizações. Ou seja, estava todo mundo vendo a aula de regência, mas não de forma síncrona. Né? Porque a aula de regência, a gente tenta fazer um resumão e explicar os conceitos, mas não é uma aula para tirar dúvida, é uma aula que eu fico falando muito. Né? Então, a gente chegou à conclusão que essas aulas não são necessárias nesse formato. A gente já tem eu tenho todas as aulas de regência gravadas, e o que a gente vai fazer? A gente vai você vai ter, numa semana, o que você vai ter? Você vai ter a lição da semana, que tem os mini textos e mini vídeos. A lista de estudo,
e essas aulas de regência já gravadas. Né? Essas aulas de regência já gravadas. Tá? E a gente vai passar o link para vocês no Moodle. Bom, aula de tutoria. Essa que vai ser a aula importante. Né? Então, a aula mesmo que a gente vai dar é síncrona. Né? Todo o outro resto do material já está pronto. A aula síncrona que a gente vai ter vai ser a aula de tutoria. O que a gente normalmente faz nessa aula de tutoria? Eu costumo dizer que na aula de tutoria quem manda são vocês. Tá? Alguns professores vêm com exercícios prontos para resolver e tal. Se ninguém tiver dúvida, obviamente, eu trabalho nos exercícios. Eu tenho algumas listas de exercícios para trabalhar alguns problemas tal, mas normalmente essa aula de tutoria é usada para quê? Para tirar dúvida. Né? Tirar dúvida não só de exercícios específicos, mas tirar dúvida de conceitos. Né? Então, a gente usa essa aula de tutoria para resolver problemas juntos. Né? A ideia dessa aula de tutoria não é resolver o problema inteiramente para vocês, mas é tentar ajudar vocês no raciocínio para resolver os problemas. Tá? Essas são as aulas que realmente a gente percebeu que fazem diferença. Tá? E a gente percebeu uma coisa muito engraçada com essas aulas de tutoria. As aulas de tutoria enchiam em dias anteriores à prova. Tá? E semana que não tinha prova não tinha muita gente. Né? Então, normalmente, uma aula de tutoria está colocada aqui como 2 horas, mas normalmente a aula de tutoria em semana que não tem prova, a gente faz tranquilamente 1 hora. Semana que tem prova, 2 horas às vezes não é suficiente. Tá? Bem, que mais eu ia falar para vocês aqui? Bom, fora tudo isso, da mesma forma que no presencial, a ideia é disponibilizar para vocês 2 horas de atendimento. A minha experiência, principalmente com turma do noturno, é o seguinte: não adianta eu disponibilizar um horário de dia. De dia, a maior parte do pessoal que está fazendo o curso noturno está trabalhando. Mesmo que não saia de casa, está trabalhando online, ou está olhando o filho, ou está olhando o pai, mãe, avô. Quem está fazendo o curso no noturno é porque de dia está fazendo outra coisa. Né? E o que acontece se eu coloco um horário de atendimento no período noturno? Normalmente você está ou fazendo outra aula, ou fazendo outra coisa. Né? Então, a experiência que eu tive em colocar horário de atendimento no noturno não aparece ninguém. Então, o que eu e outros professores que a gente costuma fazer? A gente disponibiliza um horário lá, mas a gente tira muita dúvida, para tirar dúvida por e-mail. O que significa isso? Naquele horário eu vou pegar aquele horário para responder todos os e-mails da semana. Né? Não significa que eu não vou responder em outro horário. Né? Eu prefiro que mande dúvidas por e-mail para mim do que no Moodle. Né? Essa é uma preferência minha. Né? Eu controlo isso melhor. Então, eu uso o horário de atendimento para responder esses e-mails. Não significa que eu não vou responder esse horário. Significa o quê? Naquele horário de atendimento eu vou estar focado em resolver as dúvidas de todo mundo. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Então tá bom. Bom, e tem aula de tutoria também. Bom, comparativo presencial aqui. Se você comparar com o presencial, olha o que acontece. Você tem 3 aulas. O que acontece? Tem semana que você tem 4 aulas de teoria, na outra semana você tem 2. Então, na média, você tem 3 aulas de teoria. Né? E laboratório você tem semana sim, semana não. Então, você tem na prática 3 horas, em média, 3 horas de aula teórica, 1 hora de laboratório, né? 2 horas de atendimento e existia um curso de consolidação. Quem fazia fenômenos eletromagnéticos, principalmente pela segunda vez, fazia também a disciplina de consolidação, que é a disciplina de exercícios. Né? Então, se você comparar aqui, o que está acontecendo aqui? Você tem mais tempo, você precisa de mais tempo. Só que isso não é exatamente verdade. O que acontece? Como foi perguntado aqui, eu posso escolher o jeito que eu vou estudar. Não gosto de ver a aula gravada? Vou ler o livro. Não gosto do livro? Eu vou para a lição da semana. Né? E assim mas o importante é você, fazendo a lista de revisão, perceber que você entendeu todos os conceitos. Certo? O importante é você
ter claro que você entendeu os conceitos. Não importa o que você vai usar. O que a gente recomenda muito é a lição da semana e a lista de estudos, né? As aulas gravadas são importantes, mas você pode escolher também de que professor você vai ver as aulas gravadas, né? Existem até aulas gravadas da Unicamp, existem aulas gravadas de professores de outras instituições que vocês podem também estar assistindo. Como o Breno falou aqui, a gente disponibilizou esse material de forma redundante. O que significa isso? Posso olhar só o livro e fazer a lista de revisão? Posso. Né? Posso só ver a lição da semana e não ver o livro, não olhar o livro, nunca pegar o livro? Posso também. Né? Quem vai decidir qual é a melhor forma são vocês. Tudo bem? Então, como a gente colocou aqui, se concentre no formato que seja mais efetivo para você aprender. Certo? Eu, por exemplo, né, eu dou um exemplo próprio. Quando eu era estudante, né, eu dificilmente aprendi alguma coisa em sala de aula. Né? Eu aprendia mais comigo mesmo e com o livro. Né? Eu raramente prestava atenção em aula. Normalmente em aula eu usava para... Eu era físico teórico naquela época, depois eu fui para o lado negro da força, virei físico experimental. Né? Mas eu costumo dizer que eu sou teórico e experimental. Mas quando eu era puramente teórico, trabalhava com relatividade e gravitação, né? Tinha vezes que eu estava tão envolvido com coisas da minha iniciação científica que se eu achava a aula meio chata, eu ficava fazendo meus cálculos de iniciação científica no meio da aula. Né? Ou seja, aquela aula presencial não era muito efetiva para mim. E aí eu estudava sozinho o tema em casa. Né? Hoje em dia, o legal é que a gente tem vários formatos que a gente pode estar usando. Tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo? Vocês estão aí? Caiu minha conexão? Ah, beleza. A Vitória falou que sim. Foi buscar água, beleza. Joia. Tudo certo. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Não, beleza. Joia. Vamos lá, vamos para frente então. Bom, como é que vai ser a aula da próxima quinta-feira? Ao invés de tutoria, né, o que a gente vai fazer? Antes da próxima aula. Né, lembrem-se que a próxima aula ela é das 9 às 11, né, na quinta. O link é esse mesmo. Né, o que a gente quer que vocês façam até lá? Né, a gente quer responder o questionário, queremos conhecê-lo melhor. Tem um questionário lá no Moodle. Se você vai entrar, você vai ver que tem um questionário que tem várias perguntas sobre você. Que a gente não quer saber qual é seu animal de estimação. A gente quer saber se você já fez FUV, se você já fez essa disciplina alguma vez. Perguntas desse gênero. Tá? Outra coisa mais importante ainda, verifique se você está tendo algum problema de acesso ao Moodle. Né? Dependendo do como é que chama mesmo? O Google Chrome e outros... não é provedor de internet, esqueci o nome desse negócio aqui. Navegador. Dependendo do navegador, você pode ter problema. Né? Dependendo do sistema operacional do navegador, você pode ter problema. Então, o que você faz quando você tem um problema de acesso no Moodle? Né? Você manda uma mensagem através do Moodle? Não. Você vai mandar uma mensagem para o coordenador. Quem que é o nosso coordenador? É o professor Breno, certo? Você manda uma mensagem para o professor Breno ou para mim, né? Dizendo que você está com problema de acesso no Moodle, não consegue entrar e tal, e a gente tenta resolver o problema para você. Tá? A gente quer que vocês façam a atividade do tópico Introdução ao Curso, que está lá no Moodle. Já vou mostrar para vocês. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu compartilhar essa minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela. Opa. Vocês estão conseguindo ver aqui o meu Moodle aberto? Vocês têm que falar, porque eu não consigo... beleza. Joia. Então, vamos lá. Eu não gostei dessa foto do acelerador de Brookhaven, porque a gente tem um acelerador de partículas, de fato, um acelerador de elétrons no Brasil, no Laboratório 5, eu estou em Campinas. Eu, o professor Roosevelt e o professor Fábio Franja trabalhando lá. Então, a gente já pediu para mudar essa foto para uma foto nacional.
Né? Esse aqui, Laboratório Nacional do Brookhaven, não é o nosso nacional, é o nacional deles. Então eu quero mudar essa foto e mudar esse texto. Mas vamos lá. Aqui tem um texto legal que o Roosevelt escreveu. Né? Aqui estão as informações gerais do curso. Aqui está a introdução ao curso. Tem uma lição aqui para vocês verem como a coisa funciona. Né? E o mais importante que a gente vai ver na próxima aula de quinta-feira ideias gerais sobre medida e laboratório, conceito básico de teoria de erro. Ao invés de ser uma aula de tutoria a próxima quinta-feira, a gente quer fazer um resumão para vocês, né, desse curso aqui do professor Alisson, né, que é Introdução ao Laboratório de Fenômenos. Né? Então você tem esse material aqui no Moodle. Vai ser muito interessante se vocês assistirem esse material do professor Alisson antes da próxima aula. Deixa eu voltar aqui ao curso. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar a lição que eu montei, que eu tenho mais controle sobre ela. Deixa eu fechar aqui a introdução ao curso. Eu quero mostrar para vocês qual é a ideia geral de uma lição da semana. Vou pegar uma lição que eu montei. Por exemplo, isso aqui não está visível para vocês, tá? Vai estar visível à medida que as semanas forem passando. Como é que é a lição da semana? Eu dividi a lição dessa corrente elétrica em circuitos em corrente elétrica, texto e vídeo, máximo 8 minutos que você vai levar, lei de Ohm, 9 minutos, fontes de força eletromotriz, 2 minutos, eu só coloquei texto, associação de resistores, 8 minutos, potência e energia elétrica leva 5 minutos, e lei de Kirchhoff, que eu coloquei só texto, 3 minutos. Né? Vou clicar na lição para vocês verem como funciona. Bom, a maior parte das lições tem esse formato aqui. Né? Tem aqui o tempo estimado da lição, tem o vídeo. Né? Esse aqui é um vídeo, vou clicar no vídeo só para vocês verem aqui, é um vídeo rapidinho. Antigamente, quando tinha insônia, um dos métodos mais difundidos para se pegar no sono era contar carneirinhos pulando a cerca. Quando físicos usavam essa técnica, provavelmente eles estimavam a taxa de carneiros que pulavam a cerca por unidade de tempo. Nesse exemplo aqui, vamos imaginar que levavam, em média, 3 segundos para cada carneiro pular a cerca. Bom, então a gente tem esse videozinho, alguns engraçados, outros nem tanto, né? Onde a gente faz uma apresentação do problema, no caso corrente elétrica, qual é a definição de corrente elétrica, né? E aqui um pequeno texto que explica o que é corrente elétrica. Né? E às vezes a gente coloca algumas coisinhas a mais do que tem no vídeo. Depois que você vê essa parte aqui, que a gente estima 8 minutos, né? Você sempre tem a questão sobre aquilo que você assistiu e leu. Então vamos lá, clicar na questão. Né? E aí as questões são bem simples, como por exemplo aqui, ó, a corrente elétrica pode se propagar pelos condutores sólidos como os metais e também pelos líquidos e soluções salinas. Em cada caso, a corrente é formada pelo movimento de partículas com carga elétrica positiva ou negativa, em resposta à aplicação de um campo elétrico. Sobre os portadores de cargas que se movimentam para formar corrente elétrica, assinale a alternativa correta. Então, gente, esse é o formato de uma lição. Tá? Deixa eu sair dessa apresentação. Deixa eu voltar para a minha apresentação original. Vocês voltaram a ver meu PDF? Sim. Opa, sim. Deixa eu ver aqui se consigo ver coisas escritas de vocês. Opa, sim, beleza. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no meu PDF. Eita, caramba. Ainda bem que eu não estou compartilhando a tela, vocês vão ver que eu fiz uma confusão gigante aqui. Muito bem. Vamos lá. Então, façam essas atividades aqui de introdução ao curso, elas estão no formato de lição, tá? Isso antes da aula da próxima quinta-feira. O que a gente vai ver? Opa, deixa eu ver aqui o que é. Deixa eu ver. O chat aqui aparece para mim em 2 segundos e some, não dá tempo de ler. Deixa eu ver aqui. A Vitória perguntou um negócio aqui. Como eu sei o conteúdo de cada semana versus link do Moodle?
que acontece aqui, Vitória? É o seguinte, deixa eu voltar aqui no Moodle. Deixa eu voltar aqui no Moodle e voltar aqui para... Eita, onde é que está aqui? Corrente elétrica, não. Eu tenho que sair da lição. Eita. Eu tenho que abrir esse negócio aqui. Pera aí. Perfeito. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vocês estão vendo o Moodle agora, né, pessoal? Sim, professor. Beleza. Olha só. A gente vai liberando as semanas aqui à medida que vão acontecendo as semanas. Essa semana, como é uma semana diferente, a gente abriu para vocês esses 3 links aqui. Informações gerais sobre o curso, introdução ao curso, e lá vai estar o material que a gente vai usar na próxima aula de quinta-feira, e também o material de força elétrica e campo elétrico. Agora a Vitória perguntou uma coisa muito importante. O que é que a Vitória perguntou qual é o cronograma? O cronograma está aqui, pessoal. Informações gerais. Conteúdo programático é só um blá 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 sobre o que tem no curso. Cronograma. Se você clica no cronograma, vai aparecer isso aqui, ó. Espera aí. Deixa eu achar o negócio aqui. Tá aqui o cronograma. Deixa eu compartilhar aqui o cronograma com vocês. Tá aqui. Se você abrir o cronograma, Vitória, vai aparecer isso aqui. Vocês estão vendo o cronograma? Sim, professor. Então, aqui, basicamente, a gente vai ter aulas nas quintas-feiras, né? Os professores que nunca deram a aula dessa disciplina vão estar gravando aulas na segunda e disponibilizando na segunda. Hoje é a nossa aula inaugural. Se você olhar aqui para o cronograma, o que vai acontecer aqui? Na quinta-feira a gente vai ter uma aula, mas já no dia seguinte vai estar liberado para vocês a lista de laboratório. O que vai ser essa lista de laboratório? Questões que envolvem erros, gráficos, propagação de erro, né? Desvio padrão da média, essas coisas que a gente usa para analisar experimentos. E vai estar aberto para vocês também, no dia 5, a primeira lista de exercícios de revisão, tá? Que vai focar no quê? Vai focar em carga, força elétrica e campo elétrico. Tá? Então, qual é a ideia, Vitória? A ideia é o seguinte. Aqui no dia 5 vai estar liberado a lista de exercícios para vocês sobre carga, força e campo. A lista de exercícios de laboratório vai estar aberta durante todo o quadrimestre para vocês irem respondendo aos poucos, na velocidade de vocês. Né? Só que o que acontece com essa primeira lista? Essa primeira lista vai ser fechada no dia 14. A ideia é que vocês trabalhem nela, né, desde o dia 5, façam as lições, né, tentem resolver elas e venham com dúvidas para a aula de tutoria no dia 11. Certo? Espera-se que após a aula de tutoria no dia 11 você consiga resolver toda a lista 1. Bom, no dia 12 vai ser aberto para vocês o material de Lei de Gauss. Então o material de Lei de Gauss vai ser aberto aqui no dia 5, e aí você vai ter até o dia 21 para fazer a lista de Lei de Gauss. Aí no dia 18 a gente vai ter a aula de tutoria para resolver todas as dúvidas sobre Lei de Gauss. Vocês estão conseguindo entender a dinâmica? A Vitória perguntou... Opa, alguém ligou o microfone, ou fui eu. Beleza. Agora estou vendo o que você escreveu. Cada bloquinho é uma semana. 1 para 1? Não entendi o que é 1 para 1. E as aulas expositivas serão liberadas nas segundas? Sim. Não, perdão. Boa pergunta. Boa pergunta. Sandra, eu não sei o que o coordenador vai fazer. Deixa eu ver aqui. O que seria o mais lógico aqui? Deixa eu voltar para a minha apresentação. Deixa eu voltar para a minha apresentação aqui e ver o que é mais lógico. Vamos lá? Eu acho que não na segunda, Sandra. Eu acho que o correto seria liberar já na sexta-feira, já liberar a aula de regência relativa a essa lista de revisão. Né? Aqui já na sexta, relativa a essa segunda lista de revisão. Mas eu vou conversar com o coordenador e pedir para ele liberar a aula, ao invés de liberar na segunda-feira, já liberar na sexta-feira
a a gente chama de aula de regência, a aula de regência relativa a esse tema. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Deu para entender a dinâmica? Cada bloquinho corresponde assim. Ah, sim, beleza, então. E a questão após cada tópico de aula faz parte da lista de questões que valem 10%. A questão após cada tópico de aula faz parte da lista. Ah, eu acho que entendi o que você quer dizer com isso. A lista de revisão é a que corresponde a 10%. As listas de revisão é que correspondem a 10% da aula, sim, Fernando. Vocês conseguiram entender a dinâmica? Ficou claro? Beleza, sim. A que vale a nota é só a lista de revisão, o resto é tudo estudo sem valer nota. É isso mesmo, Pedro, é isso mesmo. Isso mesmo. Beleza, é isso aí. A única lista que vale nota é a lista de revisão. A lista de estudo você faz se você quiser. Você assiste a aula de regência se você quiser. Você faz a lista de estudos se quiser, faz a lição da semana se quiser, né? O que é importante é você fazer a lista de revisão, as provas e os experimentos, tá? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, eu acho que eu me perdi. Ainda bem que eu não estou mostrando para vocês a minha tela toda, senão vai aparecer a confusão dos infernos aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, voltar ao meu PDF. O que a gente vai ver na próxima aula? Ao invés de fazer, como é a primeira semana, né? Se eu fizesse uma aula de tutoria na primeira semana, como é que ia ser? Pessoal, vocês têm dúvida? Não, até semana que vem, né? Então, a gente não vai fazer uma aula disso. O que eu quero que vocês façam até quinta-feira, se possível? Assistir aquelas aulas do professor Alisson, ou para quem não gosta de assistir, ler o material, tá? Ler o material sobre o quê? Algo que vocês já deveriam saber, que é o quê? Como funciona, o que é um algarismo significativo, o que é erro de um equipamento, como é que você faz propagação de erro? O que é propagação de erro? Imagine que eu quero medir o volume desse copo aqui, eu não tenho nenhum líquido para encher e medir o volume. Então o que eu faço? Eu meço o diâmetro da base, o diâmetro do topo, meço a altura desse copo, né? E aí o que eu vou fazer? Vou encontrar uma fórmula do meu volume, mas obviamente eu tenho incerteza nos diâmetros e incerteza na altura. O que é fazer propagação de erro? É dizer para você qual é a incerteza no volume, nesse caso aqui, sabendo a incerteza nos diâmetros e na altura. Isso é fazer propagação de erro. Deixa eu ver o que a Vitória falou. Se você falou sobre aproveitamento de lápis... eu acho que você perdeu, Vitória. Você perdeu quando eu falei. Vai cair questão de lab nas provas? A Vitória fez uma pergunta muito legal. Bom, respondendo a última pergunta primeiro, não vai ter questão de laboratório nas provas, né? Toda nota de laboratório, ela está naqueles 20% que são os relatórios que vocês vão entregar, tá? Não tem questão de laboratório na prova. Ao contrário do presencial. Presencial, toda prova tinha uma questão de lab. Tá? Aproveitamento de lab. Quem já fez essa disciplina vai poder pedir aproveitamento. Tá? Vai poder pedir aproveitamento. E se for de 2015 para cá, a gente consegue aproveitar. Mas se você tirou notas muito ruins no laboratório, por exemplo, notas abaixo de... média de laboratório abaixo de 5, se eu não me engano, média de laboratório abaixo de 5, a gente bateu o martelo para o mês passado que não ia pegar. Né? Esse quadrimestre, provavelmente, a gente vai usar a mesma coisa. Se a tua média de laboratório for abaixo de 5, a gente não pega. Se for acima de 5, a gente pega. O que o Pedro perguntou aqui? Tem uma estimativa de quando vão confirmar foi deferido? A gente vai mandar aviso no Moodle, né, Pedro? A gente vai abrir um questionário para quem quer e qual quadrimestre fez, né? Tem alguns quadrimestres, a maior parte dos quadrimestres que a gente consegue puxar nota. A gente não consegue puxar nota só de 2014 para baixo. 2014 para baixo, acho que esses dados estavam no TIDIA. TIDIA é o Moodle antigo, né? E acho que se perdeu. O questionário já foi aberto. Já foi aberto. O coordenador faz coisa e não fala para a gente. Vocês acabam descobrindo coisa antes da gente, né? Vou mandar um e-mail brigando com o coordenador. Ele não avisou a gente, avisou vocês. Tá? Mas não tem problema. Bom, na aula que vem, voltando à vaca fria. Na aula que vem, a gente vai ver erro de equipamento, propagação de erro,
Como fazer gráfico, como fazer um gráfico bom. Ah, um detalhe, uma diferença importantíssima em relação ao presencial. E a gente vai mudar isso quando voltar ao presencial também. Tá? Vocês fizeram um gráfico em papel em fenômenos mecânicos. Vocês fizeram um gráfico em papel em fenômenos térmicos. Né? Vocês vão fazer gráfico em papel em fenômenos eletromagnéticos? Não. A gente está no século XXI. A gente vai passar para vocês várias possibilidades, inclusive, se eu não me engano, está lá no Moodle já. Há indicações de aplicativos para celular, programas para computador, existem até sites onde você consegue fazer gráficos de forma digital, tá? Mas o computador não faz, o celular não faz tudo para você. Você tem que saber como montar um gráfico, é isso que a gente vai discutir. A gente vai discutir também como fazer regressão linear, ou seja, como achar a reta que melhor se ajusta a alguns pontos. E a gente vai discutir também como fazer linearização. Por exemplo, se eu tenho uma função y igual a x ao quadrado mais b não sei o quê, você vai ter uma parábola, você não vai ter uma linha reta. Como eu linearizo esse gráfico? Eu invento uma variável que é x ao quadrado. Né? Chamo isso de y. Daí ploto ponto experimental x versus esses y aqui, isso aqui vai dar uma reta. Né? Isso é fazer linearização. Né? Você pode também usar gráfico log-log, fazer o log de uma variável sobre o log de outra e o resultado vai dar uma reta. Né? A inclinação da reta vai te dizer qual é a potência que a variável dependente está em relação à variável independente. Se é x ao quadrado, se é x ao cubo, enfim. Né? Isso a gente vai tocar na aula que vem. Tá? Bom, e vai ter também, a partir da próxima quinta-feira, a gente vai liberar a lista de revisão sobre os conceitos de laboratório que vão ser abordados na próxima aula. Gente, alguma dúvida até aqui? Por que esse PowerPoint maluco está dizendo que tem 8 páginas aqui e eu já estou na última? Enfim, não sei. Gente, ficou claro como é que vai ser a dinâmica? Então tá bom. Tá? Bom, eu percebi que poucas pessoas falaram na aula. Bom, vocês se pronunciaram bastante pelo chat, mas não tenham timidez, falem, apareçam, escrevam, né? Porque isso aí é importante. Hoje é uma aula só para apresentar a disciplina, então é uma coisa assim extremamente tranquila. Mas as próximas aulas podem ter muitas dúvidas, né? E eu sugiro a você, cada vez que você tiver uma dúvida, por mais boba que seja a dúvida, né? Você vai pensar assim, brasileiro tem mania disso assim, pô, eu não vou perguntar isso, senão vão achar que eu sou bobo, né? Eu vou contar uma história para vocês. Que ano era aquilo? Nossa, muitos de vocês não tinham nascido. O primeiro congresso internacional que eu fui, né? Tinha só 100 participantes e foi na Itália. Eu não sei como é que eu fui aceito para aquilo. Eu era um aluno de doutorado, tinha iniciado o doutorado. Foi em 2000. Foi em 2000? Não. Foi em 98. Não, 99. Enfim, em 99 eu fui para um congresso na Itália, na cidade bonita de Florença. Né? Meu primeiro erro no congresso foi o seguinte, putz, congresso internacional. Eu fui todo chique, engravatado e tal. Cheguei no congresso, tava todo mundo de bermuda, camiseta, tal, acharam que eu era o garçom. Tudo bem, né? Eu expliquei que não, que eu era do Brasil, e no Brasil a gente se vestia daquele jeito. Tá? Mas o que me impressionou nisso aí não foi isso. Tá? No primeiro dia do congresso, né? De fato, era uma conferência. Né? Existe uma diferença entre workshop, conferência e congresso, mas eu nunca lembro qual é a diferença. Parece que depende do número de pessoas. Enfim, tinha só 100 pessoas e nas primeiras palestras eu vi um cara que sempre perguntava. O cara sempre perguntava. Até que chegou no absurdo uma hora, eu era aluno de doutorado, eu estava mudando de área, eu saí de relatividade e gravitação, no mestrado, e fui para física atômica e molecular e engenharia de lasers do doutorado. Aí o cara fez uma pergunta que eu como aluno de doutorado, iniciando no tema, eu sabia a resposta. Assim, mano, brasileiro, eu pensei, pô, esse cara é muito bobo, né? Ele está perguntando coisa que eu sei, né? E meu inglês era macarrônico, né, na época. Né? E eu estava entendendo as coisas mais ou menos e... Enfim, no coffee break eu fui lá conversar com o cara.
Eu cheguei lá, eu sou Reinaldo, estou trabalhando com resfriamento e aprisionamento de átomos a laser na Unicamp, no Brasil, muito prazer, como o senhor se chama? Ah, então, eu sou o William Phillips, isso aí que você está trabalhando, eu comecei a trabalhar uns 10 anos atrás. Daí quando o cara falou o nome dele, eu caí para trás. Eu percebi que eu estava falando com o cara que tinha ganho o prêmio Nobel no ano anterior. Né? Aí E o cara tava lá no coffee break, de bermudão, coçando a barriga, né, embaixo da camiseta. E eu fui lá conversar com ele, pensando, pô, quem é esse cara que fica perguntando tudo o tempo todo, né? Não, tinha mais 7 prêmios Nobel no congresso lá. Esse era só um deles. Mas eu não conhecia o cara, então foi uma gafe, né? Mas brasileiro costuma dar essas gafas. Né? Então, conversando com ele, eu percebi o seguinte: por que o cara sabia muito? O cara não tinha vergonha de perguntar. Por mais boba que fosse a pergunta, o cara fazia. O cara fazia a pergunta e não queria saber o que os outros achavam. E o que é interessante quando você faz a pergunta que você acha boba? Normalmente as perguntas bobas que você acha bobas são as mais difíceis de serem respondidas. Né? E você vai estar beneficiando não só você, como você vai estar beneficiando uma galera. Né? Se você fizer a pergunta que você acha boba, pode fazer a pergunta que você acha boba. Se a pergunta for complicada, o máximo que eu vou fazer assim é falar para você: essa pergunta é muito interessante. Vamos conversar sobre isso na aula que vem? Então, isso é o pior que pode acontecer. Né? Eu não saber responder pergunta, mas eu vou falar assim para você. Né? E daí vou estudar o problema e tentar responder na aula seguinte. Né? E muitas dessas perguntas, isso que é interessante, muitas dessas perguntas acabam virando tema de estudo depois. Né? Isso é interessante, perguntas que são difíceis de serem respondidas. Né? Então, essa gafe que eu fiz, o meu orientador de doutorado na Unicamp fez uma gafe semelhante quando ele estava fazendo pós-doc nos Estados Unidos. Ele estava trabalhando com uma técnica laser, de travamento de laser em frequência, que se chama espectroscopia de Ranch-Culiot. Né? E um belo dia, um dos caras que inventou a técnica estava visitando o laboratório que ele estava trabalhando. E ele, todo animado lá, o chefe dele falou: olha, você precisa apresentar um laboratório para os visitantes, mas não falou quem eram os visitantes. E aí foi super engraçado que ele explicou em todos os detalhes a técnica de Ranch-Culiot e como funcionava para o Ted Ranch. Né? E o Ranch falou assim: ô menino, muito bacana, eu nunca vi uma explicação tão boa da técnica que eu inventei. Então, essas coisas acontecem aí, né? São gafes que acontecem. Mas são engraçados. E a gente tem que contar depois. Né? Bom, mas o que eu normalmente comento isso na primeira aula para que vocês não tenham vergonha de fazer perguntas. Né? Essa é a disciplina da física que é um divisor de águas. Por quê? Porque ela necessita de muita abstração. Fenômenos mecânicos, você vê o que está acontecendo. Né? Você joga uma bolinha na outra, vê o que está acontecendo, vê o movimento das coisas, né? Vê as coisas girando. Né? Aqui a gente precisa de muita abstração para entender que tem um elétron passando dentro do condutor. Né? E entender o que está acontecendo com esse elétron. Né? Porque tudo que a gente sabe do eletromagnetismo é induzido a partir de observações. Né? Você não consegue enxergar o elétron, mas você vê o efeito dele. Tá? Você vê o efeito de um bando de elétrons dentro do condutor. Você consegue enxergar um feixe de elétrons por causa da fluorescência no gás. Então, você não vê as coisas diretamente. Muitos dos fenômenos você não vê diretamente, você vê de forma indireta. Então, demora para você criar uma intuição a respeito disso aí. Então, essa é uma disciplina que é um divisor de águas, porque requer muita abstração. E é por isso que muita gente está fazendo de novo, porque não conseguiu abstrair o suficiente, não conseguiu o nível de abstração adequada, né? E é normal refazer essa disciplina, porque muitos que não vão seguir, ou mesmo alguns que vão seguir para a área da física, a área da engenharia, levam tempo para você conseguir entender. Né? Mas depois que você entende, você vê que é bem simples, né? Não é nada do outro mundo. Né? Mas leva um tempinho para você conseguir fazer essa abstração. E não são todos que conseguem sucesso nessa disciplina na primeira vez que fazem ela. Isso é normal, isso faz parte. Né? Não só na UFABC, como em outras universidades, isso faz parte. Tá?
Mas depois que você passa, você vê que a coisa não era... O bicho-papão não era tão feio quanto parecia, né? E sequer era um bicho-papão. Tá joia, gente? Bom, gente, mais alguma dúvida do funcionamento da disciplina? Tranquilo? Opa, peraí, eu tenho vergonha de reprovar novamente. Bobagem, Vitor. Bobagem. Tem um aluno que sempre faz comigo, acho que ele está na 5ª vez aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver se o Fernando está aqui. Tudo na paz. Não, o Giovanni... Opa. Né? Bom, tem um aluno que já fez acho que umas 5 vezes comigo, ainda não conseguiu passar na disciplina, mas uma hora ele vai passar. Então, não esquenta a cabeça com isso não. Tá? Mas beleza, pessoal. Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu vejo vocês na próxima quinta. Eu agradeço aí o Pedro ter colocado o vídeo aí para não parecer que eu estou falando com a parede, tá bom? E até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter uma aula expositiva, né? Mas espero que não seja muito chata e vocês falem alguma coisa também, tá bom? Beleza, então. Bom, pessoal, até quinta, né? E boa noite. Valeu, professor. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau, gente. Boa noite, professor. Boa noite. E tem que acabar a aula também, porque acabou a aula. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.